Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o resultado do quarto TRI de 2021 da Natura NTCO3. Eu sei que tem inscritos aqui no canal que gostam muito dessa empresa, então não posso perder a oportunidade de trazer as atualizações e hoje nós vamos fazer isso, quarto TRI de 2021, para ver se a empresa reportou lucro e também vamos passar em alguns indicadores fundamentalistas e lá no final aquela análise gráfica, porque a gente sabe que a Natura está passando por uma correção violenta nos últimos meses e nós queremos saber se acabou ou não essa correção, se ela vai voltar a se valorizar ou não. Então vamos lá pessoal, vamos iniciar aqui pelo quarto TRI de 2021 da Avon e trazer algumas informações aqui que a empresa colocou. Forte lucro líquido de 695 milhões no quarto TRI e de 1 bilhão no ano, revertendo um prejuízo de 650 milhões no ano de 2020. Então, em 2020, a Natura reportou prejuízo grande e agora em 2021 ela trouxe um lucro líquido de 1 bilhão de reais, impulsionado principalmente por novos ganhos com a integração da Avon. Então, a Avon ela adquiriu a empresa Avon e a Avon trouxe para dentro da Natura a sua receita e o seu lucro e essa sinergia casou, ó, filé. Forte posição de caixa no final do ano de 6 bilhões. Eu sempre falo EBITDA, caixa, capacidade de geração de caixa, que é uma saúde para a empresa. Então, olha aqui, ela está com uma forte posição de caixa no final do ano de 6 bilhões, com dívida líquida sobre EBITDA de 1,52 vezes no quarto TRI versus 1,83 vezes no terceiro TRI de 2021. A forte posição de caixa permite propor dividendos para 2021 de 180 milhões, além da recompra de ações em 140 milhões efetuada até dezembro de 2021. Quando a empresa faz recompra de ações, isso é para diminuir a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado e com isso aumentar o lucro por ação e trazer e gerar valor para o seu acionista. Então a empresa está buscando de uma certa forma rentabilizar o seu acionista. E aqui embaixo a gente já vai olhar receita líquida dela no quarto TRI de 2021 em comparação ao quarto TRI de 2020 teve uma diminuição de 3%, mas em comparação ao ano de 2020 teve um aumento de 8,8%. Agora o que chamou a atenção foi o lucro líquido atribuído aos acionistas controladores. Olha só, teve um aumento de 292% em relação ao mesmo período do ano passado e saiu do prejuízo de 650 milhões de 2020 para um lucro de 1 bilhão de reais. Então, sim, a empresa conseguiu se reajustar dentro dessa pandemia, dessa loucura toda, dessa crise que o mundo inteiro está passando e o Brasil está sendo muito penalizado com isso, com inflação alta, juros altos. Enfim, Natura está se recuperando muito bem. Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas da empresa. A empresa está sendo negociada a R$ 23,97, não é boa pagadora de dividendos e está com uma desvalorização de 51,46% nos últimos 12 meses. E lá no finalzinho, na análise gráfica, a gente vai saber se essa correção está chegando ao seu fim. Aqui embaixo, alguns indicadores de valuation. O PL dela, que eu acho um pouco salgado para entrar dentro da minha estratégia de investimento, tá bom? 62,40 é o PL atual e a sua média é 21,38. Por mais que tipo assim, a Natura tenha boas pegadas sustentáveis, mas para mim, dentro dos meus filtros ali de pegar PLs mais baixos, ela não passaria. Mas depende muito da sua estratégia de investimento. Você pode ter ela em carteira, mesmo assim ter bons lucros no longo prazo. O preço sobre o valor patrimonial dela atual 1,19 e a média dela é essa coisa absurda aqui que eu nem vou falar. Pontos fora da curva a gente tem que eliminar, ok? Indicadores de endividamento dela aqui, dívida líquida sobre EBITDA 2,06, então para mim está até uma dívida controlada e dívida líquida sobre o PL de 0,26. Indicadores de eficiência, margem bruta 64,87 e aqui embaixo a margem líquida quando extrai todas as despesas, os custos, os impostos e sobra apenas o lucro líquido para dividir com a receita líquida, a margem líquida dela fica em 1,31%. Para mim é uma margem líquida muito baixa e indicadores de rentabilidade, que é o ROI aqui que eu gosto de utilizar, 1,9% também é um indicador baixo. Entrando na sua parte gráfica, pegando o gráfico mensal aqui, que eu já acho que está interessante a gente dar uma olhada nele também, a Natura aqui teve essa grande queda aqui, ó, principalmente ela entrou numa grande tendência de alta em setembro de 2018 e não parou mais, ó. Queda de março de 2020, depois se recuperou rapidamente e continuou numa valorização
Só que chega um ponto, pessoal, ó, eu falei no vídeo anterior, médias móveis esticadas desse jeito assim, uma distante da outra, chega uma hora que a correção vem, e a correção normalmente é forte. Ela entrou na correção, perdeu a LTA, a linha de tendência de alta dela, perdeu outro suporte forte também, que seria a média móvel 17 períodos, e aí pronto, aí era chão aqui, ó, desceu com vontade 2 meses seguidos, perdeu a média móvel de 72 períodos, e no vídeo anterior do terceiro TRI de 2021, eu falei o seguinte, cuidado, eu esperaria um pouco, essas foram as minhas falas no vídeo anterior, eu esperaria um pouco, porque pode ser que ela busque lá os seus R$ 23,60, que seria o fundo de março de 2020. Eu vou dizer o seguinte, vou me corrigir lá porque eu pequei da seguinte forma, porque eu costumo colocar as resistências, os suportes nos fechamentos e nas aberturas normalmente, no fechamento. Eu vou colocar no gráfico semanal ali que vocês vão entender melhor. Então ela não foi no fechamento da semana que foi a mais baixa lá da queda de março de 2020. Ela foi na mínima, então ela desceu até um pouquinho mais. Então um reajustezinho do que eu falei anterior, mas cumpriu sim o que eu falei. Nós vamos ver isso agora no gráfico semanal, mas antes disso, olha só o MACD dela, o que eu acho que está muito interessante. Aqui, ó, o MACD está nos seus extremos aqui agora, tá bom? Então, ó, o mês passado e esse mês agora, parece que o histograma está começando a entrar em divergência, então vamos esperar esse histograma perder força aqui. Pode ser sim que ela esteja chegando no fim da sua correção aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, mas antes disso vamos passar no indicador índice de força relativa. O índice de força relativa está bem lá embaixo, sobrevendido o papel. Pontos que foram bem parecidos a esse aqui foi lá em 2015, que depois ela entrou numa lateralização e depois explodiu nessa valorização. Vamos para o gráfico semanal agora, sim. Então o gráfico semanal pegando da queda de março de 2020, pegando essa LTA dela todinha, ó, perdeu a LTA, entrou em tendência de baixo, cruzamento das médias móveis. E o cruzamento das médias móveis, eu sempre falo que as médias móveis são indicadores atrasados. Normalmente, MACD, índice de força relativa, que são indicadores antecedentes, eles vão dar sinais de reversão de tendência antecipadamente para a gente, e depois a média móvel vem logo em seguida reforçando esse sinal de reversão. E olha só que legal, vamos pegar o MACD? O MACD fez o seguinte para a gente. O MACD cruzou o azul por baixo da laranja nesse ponto aqui. Vamos traçar aqui para a gente olhar. Vamos aprender mais um pouquinho de análise gráfica. Ó. Nesse ponto, o MACD falou, opa, está entrando numa reversão de tendência, uma tendência de baixa. Vai entrar uma correção aqui. E aí, beleza, começou a corrigir. Opa, perdeu a LTA dela, um suporte muito forte. E aí, depois, perdeu a média móvel de 72 períodos e houve o cruzamento das médias móveis. Olha só como é que esse cruzamento das médias móveis são indicadores atrasados. O MACD sinalizou lá atrás, várias semanas antes, e depois entrou nessa tendência, e aí sim você poderia ou ter parado de fazer aporte na empresa ou ter vendido uma participação dela e colocado um lucro no bolso e esperar para reassumir posição aqui embaixo. Agora deixa eu me corrigir que eu falei lá no gráfico mensal. Olha só, no gráfico mensal, no semanal, o que eu estou falando lá, para você entender melhor. Eu coloquei no fechamento dessa semana mais baixa, que foi lá em março de 2020. Normalmente eu faço isso, tá? Isso depende de cada pessoa, de cada estudioso da parte gráfica aí. Tem gente que gosta de colocar nas mínimas, que são no finalzinho do pavio aqui, e tem gente que gosta de colocar no fechamento. Eu coloco no fechamento. Mas eu falo o seguinte, lá no gráfico anterior eu falei que ela, no vídeo anterior, que ia chegar em 23,60 mais ou menos, só que ó, vou corrigir esse suporte que agora, e olha onde que ela chegou, na mínima aqui, ó, nessa mínimazinha aqui, e ela está segurando muito bem, perfeitamente. Então, me corrigindo 23,60 para R$ 20,50, mas acertei bem próximo ali, né? Então quer dizer que a análise gráfica ajuda sim a gente fazer os nossos aportes em momentos mais oportunos. E o que está acontecendo com o MACD da Natura aqui agora? Olha só isso aqui. Cruzamento das médias móveis aqui, cruzamento da azul por cima da laranja. Então, para mim, a Natura pode ser que esteja revertendo sua tendência. Tem várias semanas que ela está segurando nesse suporte. É um suporte muito forte. Se você não comprou a empresa lá na queda de março de 2020, talvez ela esteja te dando a segunda oportunidade, se você gosta desse papel, tá bom? Então, para mim, MACD está sinalizando uma reversão
de tendência, que agora importante acontecer o pivô de alta no gráfico diário e importante também fechamento em cima da média móvel 17 períodos e aí o ativo pega força. Vamos ver o índice de força relativa dela, o que está acontecendo aqui. Índice de força relativa, olha que interessante, lindo de se ver para fazer aportes bem extremos, bem sobrevendido o papel. Em qual outro ponto teve um papel tão extremo abaixo dos 30% assim? Ó, chegava a tocar aqui nos 30%, aqui embaixo ela se recuperava. Então, momentos que tiveram bem abaixo, tá até difícil, tá? Não teve outro momento que foi muito mais abaixo, igual ela foi agora, não. Então, pode ser sim um sinal de uma grande oportunidade aí para a Natura. Não é recomendação nem de compra nem de venda, ok? Mas pode ser sim que o mercado tenha exagerado demais nessa queda dela aqui, sem muita necessidade. E vamos ver no que vai acontecer. Para mim é o seguinte, eu vou dar a minha opinião aqui em relação à Natura. Para mim, graficamente falando, tá lindo de se ver para fazer aportes na Natura, graficamente falando. Mas essa queda forte pode ser também que o mercado, na parte fundamentalista, viu que a empresa, a sua eficiência, a margem líquida, o ROI, a rentabilidade dela, são bem baixos. Então, pode ser que o mercado tenha descontado em relação a isso, depois dessa empolgação, dessa grande valorização que ela teve aí em 4 anos, o mercado descontou em relação a isso. Isso é um palpite meu, tá bom? Porque a parte fundamentalista dela precisa melhorar um pouco, por mais que é uma empresa boa, tenha uma pegada sustentável, mas precisa ter uma melhora na parte fundamentalista, na sua eficiência, na sua rentabilidade. Mas agora, graficamente falando, se você já tem a Natura em carteira, se você acredita na história da empresa, acredita nesse papel, para mim, esse atual momento dela aqui agora, eu acho, na minha opinião, que ela chegou no fundo do poço dela. Então é momento de oportunidade, assim, não vou falar única não, porque várias outras vezes vão acontecer no longo prazo, mas é aquela oportunidade. E então é isso, se você gostou desse vídeo, vou te pedir, ó, aquela curtida aí de sempre. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações, entra para a família, vamos junto alcançar a liberdade financeira. Estou aqui para te ajudar, para aprender com você também. E eu te deixo, como sempre, aquele abraço carinhoso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.